Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer, Alexandre, pela introdução, né, a AEA aí pela oportunidade, né, da gente poder estar falando um pouquinho, né, sobre a utilização dos drones, né, nesse caso na engenharia civil, né. O drone é uma ferramenta que a gente utiliza no dia a dia de trabalho para diversas aplicações, né, e a gente vê muita vantagem e benefício dele aplicado dentro das realidades da engenharia civil, né? Então, eu acho uma ótima oportunidade para a gente estar podendo aqui compartilhar um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, né? Esse equipamento, ele é um equipamento que ele não é novo, mas as utilizações mais populares, vamos chamar assim, elas vêm crescendo ao longo do tempo, né? E então é sempre uma oportunidade para a gente trazer um pouco de conhecimento para que esse uso possa ser feito também da forma correta, né? Então, já de antemão, eu agradeço a oportunidade, espero que eu possa estar contribuindo bastante, né, com esse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês, né? E tenho certeza de que essa ferramenta consegue apoiar o dia a dia de todo mundo aí nessas atividades, né, da engenharia civil, né, principalmente se a gente for olhar o foco do seminário, né, que foi a inspeção predial, né, que é a inspeção predial. O drone ele traz diversas facilidades, né? Eu espero conseguir mostrar isso ao longo do mini curso hoje, né? Para quem esteve ontem nas palestras presenciais, a gente teve uma introdução, né, do assunto através de uma palestra do Henrique Cunha da Caldrone, né? E hoje a ideia é que a gente consiga aprofundar um pouco mais, né, os temas que ele ontem já trouxe aí para todo mundo. Então, Alexandre, eu vou te pedir a gentileza para colocar a apresentação na tela para a gente iniciar, né? Então, o uso dos drones, né, vamos dizer assim, em apoio a atividades da engenharia civil, né? Por que em apoio às atividades? Porque o drone ele não deixa de ser uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta que apoia algumas atividades, né? Traz algumas facilidades e benefícios, né, em ser utilizado, né? No dia a dia aí de algumas atividades na engenharia civil, tá? Então, antes de entrar propriamente aí no nosso assunto, no nosso tema, né, eu vou me apresentar, né, brevemente e mostrar para vocês qual foi minha trajetória até chegar, né, onde eu estou hoje na utilização dos drones de forma profissional, né? Enfim, meu nome é Sérgio Casinha, né, da Costa Santos, como já fui apresentado. A minha formação ela se iniciou como técnico mecânico, né? Eu venho da área industrial, né? Então me formei técnico mecânico no segundo grau aqui quem é do Rio Grande do Sul, aqui da região sul, possivelmente deve conhecer a Fundação Liberato, né? Uma escola técnica que ela é bastante conhecida. Então me formei lá como técnico mecânico. Depois disso eu ingressei na Unicinos, né? Acabei iniciando até a minha atividade acadêmica na engenharia elétrica, depois acabei alternando aí para engenharia de produção e me formei em engenharia de produção na Unicinos. Depois disso eu fiz um MBA em gestão empresarial, né? Então, na área industrial, eu trabalhei durante 15 anos como o vendedor técnico, né? Fazia levantamentos técnicos, desenvolvia conceitos de projetos industriais para uma empresa que desenvolve projetos na área de automação industrial, né? Então, fiquei nessa área durante aproximadamente 15 anos. E aí, quando todo mundo olha para isso, muitas vezes me perguntam, tá, mas como que você foi parar nos drones, né? Vem da área industrial, né? Como é que você, com essa trajetória toda aí na área industrial, acabou indo parar, né, no mundo dos drones, né? Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu, né? E na verdade, a resposta é muito simples. Desde de criança, né, eu tinha como hobby o aeromodelismo, né? Desde os 11 anos aí, né, eu praticava e pratico até hoje o aeromodelismo, é o meu hobby de final de semana, e sempre tive muita proximidade com o mundo, né, desses equipamentos radiocontrolados, né? E essa proximidade com o aeromodelismo, desde sempre, né, sempre me despertou, né? O aeromodelismo, ele não tem assim ele não é considerado como um drone como a gente vê hoje operando de forma profissional, tá?
Por que isso? Porque o aeromodelo ele não tem embarcado diversos artifícios que os drones têm, né, diversas tecnologias, como sistemas de localização, bússola e tudo mais, mas isso acabou sempre me chamando a atenção dos drones e de como os drones poderiam ser utilizados de forma profissional. Né? Então, isso sempre ficou no meu radar, né? Ao longo do tempo, né? Por estar aí próximo ao aeromodelismo, eu olhava para os drones como, poxa, essa é uma ferramenta interessante, eu acredito que isso possa ser utilizado de forma profissional e possa trazer diversos benefícios aí para diversas áreas, né? Veio a pandemia, eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava, né? E eu tinha algumas opções. Eu buscava algum emprego novamente na mesma área, né? E uma alternativa, que é o que eu tinha na minha mente, eu queria buscar empreender. Então, eu fui me especializar, né? Busquei esse lado do aeromodelismo que eu tinha, fui atrás de conhecimento, acabei conhecendo a Caldrone e o Henrique, que vocês assistiram à palestra ontem, né? E a partir daí eu comecei a entender de forma mais clara, né, de qual que era a maneira correta para a gente usar essa tecnologia, né, dos drones no ambiente profissional, no ambiente de trabalho. Né? Então, fiz a formação da Caldrone, participei desde então de feiras do setor, né? Existe uma feira muito grande que ocorre todo ano em São Paulo, que é a Drone Show. Então, desde que eu estou trabalhando com drone, eu fui já em participei de uma versão online na época da pandemia e posteriormente fui nas 2 edições presenciais que teve, né? No passado, em 2022 e agora em 2023. Né? Então, busquei conhecimento e a partir desse conhecimento eu fundei a minha empresa. Né? A minha empresa é uma empresa de prestação de serviço com drones, né? Onde a gente faz produção de imagens aéreas, né, trabalhos de acompanhamento de obra, monitoramento de obra, inspeções visuais, né? A minha empresa hoje, até então, não possui drones com câmera térmica, mas isso está dentro do nosso radar, né? Depois, durante o mini curso, a gente vai entender no que a gente utiliza essas tecnologias, mapeamentos com drone e a parte de treinamentos, né? Então, mesmo tendo bastante conhecimento já em pilotagem, né, eu achei muito importante buscar esse conhecimento para que se executar, né, fazer as coisas sempre da maneira correta. Em função disso, eu acabei me aproximando muito da Caldrone, do Henrique, que vocês conheceram ontem, e me tornei também instrutor da Caldrone. Né? Então, hoje, depois de ser aluno da Caldrone, eu virei instrutor e ministro alguns treinamentos, né, por parte da Caldrone, alguns outros parceiros que a gente tem. Né? E isso, o importante de tudo isso, eu gosto de fazer sempre essa introdução, tá? De como eu cheguei nesse caminho, porque eu venho da área em que a gente utiliza o rádio controlado como um hobby, tá? E em função disso, existe aí na rua, né, um preconceito, digamos assim, de que o drone ele é um brinquedo, né? E de fato ele parece um brinquedo, existem versões que realmente são brinquedos, tá? Mas quando a gente pensa em utilizar essa ferramenta de forma profissional, a gente não pode considerar o drone um brinquedo, tá? O drone, a gente precisa respeitar uma série de regras, né? E precisa tomar uma série de cuidados, né? Tanto para não colocar nenhuma pessoa em risco, não colocar o nosso equipamento em risco, né? E conseguir extrair o melhor resultado, né? Dos trabalhos que a gente vai executar com esse equipamento. Tá? Então, já que o drone, enfim, não é o brinquedo, é uma ferramenta, o que de fato são, né, os drones, né? Os drones, eles nada mais são do que aeronaves não tripuladas, né, de diversos tamanhos. Hoje a gente tem diversos tamanhos e tipos de drones que a gente vê pelo mercado, né, e que inicialmente, quando eles foram concebidos, inventados, eles foram concebidos para uso militar, né, como a maioria, né, como maioria das coisas aí de tecnologia, de grande impacto, né? Normalmente elas surgem aí para resolver algum problema militar, né? Nas guerras a gente sabe que sempre surgem diversas tecnologias, né? E o drone também, né? Ele surgiu com esse intuito de resolver um problema militar. Depois essa tecnologia ela foi se tornando mais popular e mais barata, né? E acabou sendo disseminada aí para diversas aplicações.
né? E hoje a gente vê os drones sendo aplicados em diversas áreas, né? Para captação de imagens aéreas, né? Para produção de vídeos e fotos, de divulgação e tudo mais, mapeamentos topográficos, né? Pulverização com drones, entregas de objetos, apoio a salvamentos, seguranças, enfim. Tem uma série, eu vou passar alguns exemplos aqui com algumas imagens, né? Mas o drone hoje ele está sendo utilizado em diversas aplicações. E a tendência é que cada vez mais a gente ache campos onde o drone possa facilitar alguma operação, algum acesso, né? Fazer operações que eventualmente colocaria uma pessoa em risco, o drone não, né, vai lá para estar suprindo essa necessidade e eliminando esse risco de uma pessoa, né? Então, essas aplicações para o drone, ela cada vez mais, né, a cada dia que passa, surgem mais funções, né, e utilizações que a gente pode fazer com os drones, tá? Hoje o drone ele é conhecido, existem algumas nomenclaturas, tá? Mas na verdade, basicamente a gente pode reduzir aí em duas, tá? Que o drone, né, ele é chamado de VANT, que é um veículo aéreo não tripulado, ou uma aeronave remotamente tripulada, tá? Então é VANT ou ARP, tá? Essas são as nomenclaturas que são as mais utilizadas, e depois a gente tem a versão delas em inglês, né, com os mesmos significados, tá? Que fica UAV e RPA. Tá? Então é dessa forma que os drones são, na sua maioria, aí, chamados e conhecidos aí pelo mercado. Tá? A gente tem hoje no mercado alguns tipos de drones que são aplicados, né, que são utilizados, né, dependendo da utilização e da aplicação. Né? Os mais conhecidos, aí, os mais difundidos no mercado, são os multirotores, que são esses que estão à direita, à esquerda da tela, né? São drones que eles têm diversas hélices, né? Os mais conhecidos são os que têm 4 hélices, né? Mas eles podem ter 6, 8, enfim, N hélices, N motores, né? Que fazem tanto a sustentação dele, que fazem ele ficar sustentado no ar, quanto a movimentação dele no espaço através da diferença de rotação dessas hélices, né, dos drones. Depois disso, a gente tem os drones que são os drones de versão de asa fixa, né? Então, esses drones, eles têm a sustentação dele é proporcionada pela aerodinâmica da asa, né? E a movimentação dele pelo empuxo da hélice. Então, os drones de asa fixa, eles precisam do movimento para se manter voando, como um avião, né? Um avião convencional que a gente embarca aí para fazer uma viagem, ele tem um motor com uma turbina, com várias turbinas ou com hélices que empuxam ele, fazem ele se movimentar, e através do movimento, né, do ar nas asas, ele gera sustentação. Então, quais são as diferenças aí, o porquê utilizar um drone, um tipo de drone ou outro? O multirotor, ele é um drone que ele é muito versátil. Na aplicação de engenharia civil, em boa parte das aplicações, na grande maioria das aplicações, a gente vai acabar utilizando o multirotor. Por quê? Porque ele é um drone pequeno, ele é um drone versátil, onde a gente consegue decolar e pousar ele praticamente em qualquer espaço, né? Qualquer canto pequeno a gente consegue fazer a decolagem e o pouso desse drone, né? E ele permanece parado, né, no espaço. Se a gente não der nenhum comando no rádio controle dele, por todos os dispositivos de navegação que ele tem, altímetro, bússola, variômetros e tudo mais, ele vai permanecer estático no mesmo ponto, né? GPS, né, ele também tem, esqueci de mencionar, né? Ele vai permanecer estático do mesmo ponto, e isso nos dá muita versatilidade na hora da operação, né? Imagina que eu estou fazendo uma inspeção numa edificação, eu necessito dessa característica, né? Eu preciso do drone parado próximo à parede do prédio para eu poder captar uma foto, captar um take de vídeo, né, para que eu possa gerar as imagens e depois isso ser analisado pela equipe de engenharia, né? Então, por esse motivo, o drone multirotor ele é largamente utilizado, né? Além dessa característica de voo, vamos chamar assim, dele, ele é um drone que também ele é muito fácil de ser pilotado, né? Eu digo com toda a segurança, né, pela experiência que eu tenho de pilotagem, qualquer pessoa consegue pilotar um drone multirotor,
né? Eu estou falando de drones desse estilo, que eles possuem todos esses equipamentos. Se a gente pegar drones mais simples, né, drones que são considerados brinquedos, ele muitas vezes não vão ter esses dispositivos tecnológicos de localização, GPS, bússola, ou não vão ter esses equipamentos com qualidade e vão deixar o drone muito instável, e aí sim ele se torna difícil de pilotar. Mas um drone com boa qualidade, qualquer pessoa vai conseguir pilotar, com o mínimo de instrução, obviamente, né? E a instrução ela é muito mais para não colocar o equipamento e pessoas em riscos do que propriamente entender como funciona ali a lógica de pilotagem do equipamento. Tá? Já os drones de asa fixa, eles são drones que vão demandar um piloto com uma certa experiência. Normalmente, quem pilota um drone de asa fixa vem do campo do aeromodelismo, porque já tem uma noção, né, de navegabilidade, de como funcionam as superfícies de comando, né, para que possa estar realmente pilotando o drone, né, principalmente no momento em que ele vem para pouso e no momento em que ele está decolando, né. Os drones de asa fixa, a grande vantagem deles é que, como eles utilizam a aerodinâmica e a asa para se sustentar no ar, e eles possuem, aqui já tem uma diferença muito clara, um único motor elétrico ao invés de múltiplos motores elétricos, o consumo da bateria dele é muito menor. Então, enquanto um drone multirotor, a gente está falando numa autonomia de voo de 15, 20, hoje a gente já tem drones aí que podem chegar a 40 minutos de autonomia de voo, desculpa. O drone de asa fixa, ele é um drone que ele vai ter acima de uma hora e meia, 2 horas, dependendo do modelo, pode ter mais autonomia de voo ainda do que isso, né? Então, quando a gente fala em voos de grande duração para mapeamento de grandes áreas, né, isso é muito utilizado no agro, né, para mapear lavouras, ou até mesmo em alguma demanda da construção civil de grandes áreas, né, fazer mapeamentos de grandes áreas, por exemplo, de bairros planejados, né, muito grandes, né, ou levantamentos em cidades, né, prefeituras hoje têm utilizado muito dessa tecnologia para fazer a parte do levantamento da cidade, né, atualização dos levantamentos das cidades, né, de topográficos e tudo mais, né, tem se utilizado da tecnologia do drone de asa fixa. Então, basicamente, o que vai fazer com que a gente tome a decisão de utilizar um drone de asa fixa ou um drone multirotor são essas variáveis: autonomia, versatilidade, né, local, disponibilidade local para pousos e decolagens, né, a gente vai acabar selecionando, né, o tipo de equipamento que a gente vai utilizar naquele projeto, naquela demanda, né, naquela necessidade, tá? Uma evolução da tecnologia, né, e hoje já se vê alguns modelos, algumas iniciativas de drones utilizando a tecnologia VTOL. O que significa essa tecnologia VTOL? Ele é um drone de asa fixa, né, que ele tem superfícies de sustentação, asas e profundores e tudo mais, para fazer o voo, dar sustentação e diminuir consumo de bateria. Porém, ele possui ainda, né, múltiplos rotores, né, nesse caso do exemplo são 4 rotores, para fazer a função de pouso e decolagem. Tá? Então, ele é uma mescla das duas tecnologias. Tá? Então, ele consegue fazer um pouso vertical, uma decolagem em um pouso vertical. Depois disso, ele faz uma transição da função dele, né? Ele sai da função de multirotor, liga o motor de empuxo e ele passa a fazer um voo sustentado. Ele simplesmente desliga, né? Ele inabilita os motores que fizeram a função de decolagem e pouso, reduzindo assim o consumo de energia das baterias. Ele faz a missão, faz todo o voo. Depois, quando ele chega próximo da posição de pouso, ele faz a transição novamente para a função de multirotor, né? E faz então o pouso de uma forma vertical, né? Não necessitando de uma pista ou de uma grande área para fazer essa operação. Tá? Então é uma tecnologia que a gente já vê pelo mundo, né? Na Drone Show esse ano tinham diversas empresas apresentando modelos VTOL, né? Já sendo utilizadas aí pelo mundo, né? No Brasil, pelo menos nas atividades que eu tenho acompanhado, ele ainda não ganhou volume, tá? Não se vê assim muita gente ainda operando, apesar de que aí é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que para mapeamentos, né, e coisas nesse sentido, ele é uma tendência,
né, porque ele traz uma versatilidade na operação e traz o benefício da autonomia de voo. Tá? Então, eu acho que isso vai acabar fazendo com que o VTOL se torne uma boa alternativa à medida que essa tecnologia tiver já bem consolidada, né, e tiver já dentro de custos mais popular não é a palavra correta, né, mas que esteja mais acessível, né, eu acho que ele vai acabar ganhando mercado. Tá? Isso é uma opinião pessoal minha, né? O tempo vai dizer aí se eu tô certo ou se nessa questão de tecnologia isso muda todo dia, daqui a pouco surge algum outro novo conceito, né? E que pode simplesmente acabar com esse conceito de VTOL, certo? Então, né, a gente conhecendo essas três variações, vamos chamar assim, né, de tipos de drone, aonde que hoje os drones eles estão sendo utilizados na prática, né? Então, o mercado hoje, né, digamos assim, aonde mais a gente vê os drones sendo utilizados são drones de captação de imagem, né, produzindo imagens para diversas aplicações, né, para diversas necessidades. Né? A grande maioria a gente vê aí, principalmente hoje, né, com essa movimentação de mercado imobiliário que a gente vê aqui no Brasil, aqui na nossa região, pelo menos, a gente vê muito isso, né? Então, a gente vê toda hora vídeos de prédios, casas, né, o pessoal utilizando drone para fazer imagem aérea, né, vídeos de empresas, né, vídeos institucionais, fotos aéreas, né? Então, onde antes a gente necessitava de um helicóptero, né, para sobrevoar, ou até mesmo um avião tripulado, né, para fazer um mapeamento de uma cidade, né, através da fotogrametria, através de fotos de fotos aéreas, né? Hoje a gente tem essa tecnologia do drone fazendo esse trabalho através da captação de imagens aéreas. Né? Então, produção de imagens de uma forma geral, mapeamentos aéreos, tanto para a parte topográfica, quanto para a parte de análise de lavouras, né, muito utilizado, e a parte toda de inspeção, né, de edificações, né, fachadas e telhados, e até mesmo dentro da área industrial, né, o drone ele é utilizado para inspeção também de estruturas, de tanques, né, hoje existem tecnologias de drone, inclusive, para fazer inspeções internas de tanques e dutos, né, são equipamentos completamente diferentes desses que eu estou mostrando aqui, né? Mas essa tecnologia ela já existe, já está sendo também bastante utilizada. Tá? Depois disso, a gente tem hoje um mercado que tem crescido muito, né, no nosso país. Desculpa, tem crescido muito no nosso país, que é a parte da pulverização dos drones, pulverização de lavouras com a utilização de drones. Né? Eu comecei a acompanhar um pouco esse assunto no ano passado. Né? Quando eu comecei a acompanhar esse assunto, cheguei a fazer um curso, me especializar para possivelmente a minha empresa, né, no futuro entrar nesse mercado. Quando eu comecei a estudar esse assunto no Brasil, se falava em drones de capacidade de carga aí em torno de 10, 15 quilos, né, de cauda, que é a mistura que leva o defensivo agrícola, né? E hoje os drones que estão, né, pelo que eu tenho, isso não é dado, mas pelo que eu tenho acompanhado com algumas pessoas, o drone que tem sido mais vendido, ou que as pessoas têm mais buscado para comprar para pulverização, ele já está com capacidade de 40 litros. Né? Então, isso tem ganhado assim, em escala, né? E a quantidade de drones que tem entrado no país aí para fazer esse trabalho, ela é muito grande. Né? Ele é uma tecnologia, uma utilização que ela não vem, pelo menos no curto prazo, para substituir a aviação agrícola. Tá? Ela vai substituir aquele operador que está sofrendo no campo, né? Que está com aquele equipamento pendurado nas costas, fazendo a pulverização de áreas menores, né? Com o costal, né? Que chama, né? Fazendo a pulverização, né, do defensivo agrícola com isso e se contaminando, né, com esse produto. O drone vai substituir principalmente isso e substituir também em alguma escala aí a utilização daqueles tratores, né, que são os autopropelidos em alguns pontos onde eles precisam fazer muitas manobras com esses tratores, eles acabam amassando muito a lavoura, né? Então o drone ele acaba trazendo um bom benefício
de produtividade, né, para o produtor agrícola, porque ele não gera esse amassamento. Enfim, tem uma série de características aí. Se a gente for falar de drone agrícola, a gente tem uma aula completa para isso. Então, ele traz algumas vantagens e ele está crescendo muito no país aí para ser utilizado, tá? Algumas iniciativas que a gente já vê, né, principalmente notícias, né, quando surge alguma coisa, é a parte de entrega de mercadorias, né, delivery, né, apoio aí à questão logística, né. Isso é uma tendência que cresça realmente, essa utilização. Ela tem alguns desafios, né, principalmente a nível de regulamentação, de acesso do espaço aéreo, né. Eu pessoalmente acredito que isso vai crescer aí nos próximos meses, anos, né? Mas ao contrário do que a gente acaba muitas vezes fantasiando, né? Quando a gente vê alguma iniciativa dessas na internet, eu não vejo, pelo menos num curto prazo, aquela ideia do drone chegando na janela do nosso apartamento, no quintal da nossa casa, entregando, né, um iFood, alguma coisa assim. Isso vai ser muito utilizado em grandes centros para fazer a movimentação da mercadoria de um ponto A para o ponto B, para que ele se aproxime da casa do cliente num ponto de pouso, né, de distribuição, e dali o motoboy vai fazer um trecho mais curto. E com isso a gente consegue reduzir tempo, né, e perda de tempo no trânsito, né, para a movimentação da mercadoria. Na Drone Show que eu fui, já se mostraram algumas iniciativas que no Brasil já estão fazendo alguns testes para movimentação, principalmente para a área hospitalar, né, movimentação de amostras ali ou coisas para exames, né, de pacientes, né, em áreas de mais difícil acesso. Então, tudo com rotas pré-definidas e fixas, né? Então, o drone sempre vai fazer aquele caminho do ponto A para o ponto B, né, e vai encurtar essa distância, vai tornar essa movimentação mais rápida, tá? Então, isso já se vê, essas iniciativas rodando, né? Mas como eu disse antes, o grande desafio, né, dessa utilização do drone realmente é a questão da regulamentação, né, da utilização do espaço aéreo. Outras iniciativas que a gente já vê, essa inclusive da foto que eu peguei de exemplo, foi um case que foi feito no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, né, uma empresa que desenvolveu esse equipamento, esse drone, adaptou ele, na verdade, para ele levar uma boia de salvamento, né, para dentro do mar. Então, o corpo de bombeiros ali, os salva-vidas, detectam alguma situação de alguém se afogando, né? Então eles conseguem antecipar a chegada da boia, né? E nesse tempo o bombeiro consegue lá ajudar a pessoa, né? Mas o drone ele faz essa movimentação da boia até o local onde a pessoa está precisando dessa ajuda, né? De uma forma rápida e forma precisa ele consegue, né, levar essa boia, né, para a pessoa e ajudar aí no salvamento, né, da pessoa. Algumas iniciativas que eu achei exemplos no exterior, tá? De combate a incêndio com drone, né? Então, a foto da esquerda aqui é uma solução onde o drone ele leva, de fato, a mangueira, né, com água para injetar água para dentro do ambiente onde está ocorrendo o incêndio. Né? Esse exemplo aqui que aparece na foto é um drone que ele tem um tanque com uma certa capacidade de água, mas o que eu mais vi divulgado realmente são drones que eles têm, o drone ele fica, né, voando no entorno aqui da edificação, mas existe uma mangueira conectada entre um tanque levando para o drone e o drone faz o direcionamento. Ele substitui, né, aquele bombeiro que está na ponta da escada, né, do caminhão direcionando o jato de água. Né, ele faz esse trabalho. Então, na China já existem alguns equipamentos lá operando. E esse da esquerda, ele é um drone que ele carrega o que eles chamam de bola de fogo, né? Ela é uma bola que quando ela é lançada num determinado ponto, ela explode e ela gera. Eu até fui ler isso, me surpreendeu, porque eu achei que era um produto para combater o fogo. Na verdade, ele é um produto que ele incendeia, né? Mas ele é utilizado justamente para os bombeiros montar a estratégia de combate a incêndio, né? Onde eles determinam a área onde vai ocorrer. Isso aqui é muito utilizado em queimada de floresta, né? Para que eles possam criar aquelas áreas de contenção onde o fogo vai ir até ali e vai parar. Né? Então eles utilizam um drone para dispensar, né, essas bolas, né? E elas fazem esse controle, né? Onde isso hoje já é muito utilizado, porém eles têm que utilizar outras estratégias para lançar, né, essas bolas de fogo, e hoje o drone veio para facilitar, agilizar esse trabalho
e diminuir o risco, né? Não precisa hoje colocar um helicóptero ou alguma outra metodologia para levar essa bola de fogo até o local adequado para que eles consigam executar, né, essa estratégia de combate a incêndio, tá? Uma outra aplicação que ela é relativamente nova, pelo menos nas pesquisas que eu venho fazendo, tá? Mas que eu percebo que ela está crescendo, né, até de uma forma rápida, é a utilização de drones para a limpeza de fachadas, né? Isso era uma coisa que eu tinha visto alguns materiais de empresas do exterior, né, fazendo esse tipo de equipamento, desenvolvendo essa tecnologia, né? E agora, esse ano, quando eu tive na Drone Show no início do ano, essa empresa que aparece o drone na foto é uma empresa que já está abrindo um mercado de franquias no Brasil, né, para que essa metodologia de limpeza de fachadas seja, né, utilizada no Brasil através de franquias, né? Ele é um drone que ele tem uma mangueira também e ele injeta, né, na superfície, na fachada do prédio, uma solução, né, de água com produto específico para limpeza, para tirar mofo, enfim, para aplicação específica, ele vai utilizar e ele vai fazer um caminho automatizado, né, ou com um comando manual, né, isso me indifere, né, e ele vai fazer essa lavagem da fachada. Né? Então, aqui ele já está fazendo a operação propriamente dita de apoio à limpeza, no caso. Tá? E agora, é uma coisa mais recente, eu não sei ao certo, tá? Mas eu acredito que nos últimos 60 dias eu comecei a ver algumas publicações. Existe uma empresa aqui de Porto Alegre, tá? Que é a Sky Drones, que é uma empresa que já está no mercado há bastante tempo, uma empresa gaúcha, que ela é focada na parte de mapeamento para lavoura e pulverização com drones. Ela lançou um produto, ela lançou um equipamento para fazer a limpeza de fachada. Já vi algumas publicações deles nesse sentido. Então, eu estou vendo que esse assunto chamou atenção e ele vai ganhar velocidade. Né? Vamos ver se confirma, mas pelo que eu vi, a tendência é que a gente comece a ver aí ao longo do tempo alguns drones desses já operando aqui, né, no Brasil, em Porto Alegre, já fazendo essa tarefa de limpeza de fachada. Então, né, a gente vai, pesquisa, descobre que o drone é uma ferramenta útil, já sei que eu tenho, né, mais de um tipo de drone, mais de um modelo de drone, que são drones diferentes para aplicação A, B ou C. Então, eu vou lá, compro um drone, né, aprendo a pilotar e saio voando. Né? Na verdade, não. Né? O que a gente precisa é fazer isso da forma correta. Né? Então, até porque a operação de drone ela tem alguns riscos, como qualquer trabalho, qualquer operação que a gente vai fazer, né? Tem um risco, a gente precisa analisar isso. Então, quais são os riscos envolvidos, ou os principais riscos envolvidos, né, numa operação, quando a gente vai utilizar um drone para fazer qualquer operação? Né? Um dos riscos principais, é o que a gente sempre, quem trabalha com drone tem que estar sempre atento quando vai planejar uma operação com drone, planejar um trabalho com drone, são as questões meteorológicas. Né? Eu preciso saber, principalmente, né, quando a gente fala na utilização de drones na engenharia civil, a gente está falando de utilização de drones relativamente simples. Então, eles são drones que, na sua maioria, eles não estão preparados para voar na chuva, né? Eles têm uma resistência ao vento boa ali, próximo a 40 km por hora, né? Mas eles têm um limite, né? Então é importante a gente conhecer os limites do equipamento, né? E estar atento a essas questões meteorológicas, né? No momento que a gente for planejar uma operação com drone. Uma outra questão importante, né, que a gente tem que estar sempre atento, é a questão de pessoas no ambiente que a gente vai operar. Né? O drone ele tem hélices, né? Mesmo os drones pequenos, né? Se o dele se chocar com uma pessoa, ele vai machucar, a hélice vai fazer um corte, né, um objeto voando, né, ele, com uma certa velocidade, por mais que tenham drones leves aí de 250 gramas, né, pegar 250 gramas, jogar a 15 km por hora numa pessoa, vai machucar. Né? Então, é importante se analisar o ambiente onde vai se fazer a operação, para verificar se existem pessoas ali que não sabem da operação ou possam, por curiosidade, se aproximar do equipamento. Né? A gente tem que estar atento a isso. Né? A presença de aves, por incrível que pareça, né? A gente faz operações, então, pássaros,
quero-quero, né? Aqui no sul, né? A gente chama o quero-quero, ele é um bicho que ele vai para cima do drone. Se a gente for fazer, eu já tive trabalhos que eu tive que mudar a estratégia, né? Eu ia fazer um voo num cliente para captar imagens de um pavilhão industrial, que eu tive que fazer toda uma volta com o drone e vim com ele 300 metros de distância para conseguir fazer uma imagem do ponto que eu queria, porque aonde eu ia passar com o drone em cima era um terreno baldio e tinha um ninho de quero-quero. Então eu não conseguia me aproximar, que eles vinham para derrubar o equipamento, e eles derrubam mesmo. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então esse é um ponto importante, né? Quando a gente chegar num local para fazer um voo, que a gente esteja atento, né, se existem pássaros, se existem, né, se existe algum animal, né? Eu coloquei aqui aves, mas, por exemplo, em alguns locais a gente pode chegar para fazer um voo, colocar o drone no chão para decolar e ter um cachorro, né? E o cachorro vai olhar as hélices acionando, ele pode ou se assustar e fugir, ou ele pode querer se defender e atacar, né? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver diversos vídeos de algum tipo de animal atacando o drone, né? A perda de sinal de radiocontrole, né? Ela é um risco que ela existe principalmente em voos dentro de cidade, né? Então aqui a gente está num ambiente aqui onde a ideia é a utilização de drones para a parte de inspeção, né? Então esse é um risco que ele nos persegue a todo momento, tá? Por mais que o drone tenha um range de alcance nominal, né? Se a gente pegar essa linha nova de drones aí, falam de 10 quilômetros, mais do que isso, alguns um pouco menos que isso, a gente pode se enganar de olhar essa especificação e falar, não, meu drone voa até 3 quilômetros, então vou voar, fazer uma inspeção de um prédio onde eu estou ali no máximo a 100 metros do meu drone, né, é tranquilo. Só que basta a gente colocar uma barreira física, né, a gente se descuidar e passar para trás do prédio, ou até mesmo de uma árvore, às vezes a gente vira de costas para o drone e fica o nosso corpo entre o drone e o radiocontrole, e o sinal ele já é prejudicado, tá? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, principalmente em voos dentro de cidade, tá? Proximidade a obstáculos, tá? Esse é outro ponto que também está muito presente quando a gente fala em inspeção predial, tá? Porque a gente acaba voando muito próximo das paredes das edificações, tanto do nosso objetivo, né, do prédio que a gente está inspecionando, quanto de prédios vizinhos, né? Então, às vezes, para que eu consiga um ângulo adequado para fazer uma foto de uma fachada, de um ponto que eu preciso inspecionar, eu acabo me aproximando do prédio que está ao meu lado, que está atrás do drone, no caso, né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso, né? Outro risco que pode ocorrer, a gente sempre procura fazer toda a questão preventiva de manutenção do equipamento, mas são falhas mecânicas, né? O drone, ele é um equipamento eletromecânico, eletromecânico, ele tem peças eletrônicas, peças elétricas e tem peças mecânicas, né? A gente resume isso como falha mecânica, mas uma falha do equipamento propriamente dito, ela pode acontecer. Sendo bem honesto com vocês, na prática, hoje os equipamentos eles estão muito seguros, né? É raro acontecer, raro eu digo frente ao volume de drones que se tem no mercado, porque se a gente for procurar na internet, a gente vê relatos todos os dias de pessoas falando, o meu drone simplesmente caiu, meu drone sumiu do controle e desapareceu, né? Então, esses eventos, eles acabam sempre sendo depositados, vamos chamar assim, na conta da falha do equipamento. A gente muitas vezes não tem como avaliar, né? Se foi uma falha no equipamento realmente, ou se foi alguma falha, algum descuido de operação que fez com que o drone se chocasse em algum lugar, caísse, para o piloto que não viu, não enxergou, o drone simplesmente sumiu, né? Então, é sempre bom estar atento a todos essas possibilidades, né, de riscos que a gente está exposto quando a gente vai fazer uma operação com drone, certo? Então, passando aqui, né, um outro risco que a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente quando a gente fala em inspeção, né, ataques aí ao equipamento motivados por pessoas que se sintam com a sua privacidade invadida, né? O que eu quero dizer? Eu estou fazendo uma inspeção num prédio, eu acabo voando muito próximo às janelas dos apartamentos, né? E as pessoas não conhecem os drones ou não sabem o motivo daquela operação, daquele voo com drone. A primeira coisa que ela vai pensar, estão querendo me espiar aqui dentro do meu apartamento.
né? Então, é muito importante que a gente, quando vá planejar um trabalho, vá fazer uma operação, né, que a gente esteja atento a isso e que a gente se avise, né, tanto no condomínio onde a gente vai fazer essa inspeção, no prédio onde a gente vai fazer essa inspeção, quanto nos prédios vizinhos, né, na vizinhança, né, porque não é tão incomum, né, a gente escutar relatos de chegar num local e o vizinho se sentir incomodado e a operação não ser possível de ser realizada, né, porque senão vira briga mesmo, né. Eu, pessoalmente, não sei se por sorte ou por tomar alguns cuidados, nunca tive esse tipo de problema, e quando surgiu qualquer questionamento, né, eu tinha toda a documentação de voo e tinha autorização tanto do condomínio quanto, né, o informativo de que aquela operação estava acontecendo, né, expliquei para a pessoa, né, é sempre importante a gente tratar isso de uma forma muito transparente, muito natural, expliquei para a pessoa como que funcionava um drone, aonde que eu focava, né, que não é todo o tempo que o drone está voando que a gente está captando a imagem, que são só nos momentos que a gente define, né, e a pessoa olhou, né, eu me disponibilizei a mostrar todo o material para ela, se ela quisesse ver, né, então isso acaba encerrando ali a conversa e termina de forma muito, muito tranquila, tá? Então, mas é um ponto bastante importante da gente tomar cuidado e é um risco, tá? É um risco mesmo, porque a gente está voando muito próximo a uma janela para uma pessoa jogar uma toalha, jogar alguma coisa, né? Em alguns casos extremos no interior, alguém tirar uma pistola, uma espingarda e dar um tiro no drone, realmente pode acontecer, tá? A presença de outros veículos aéreos, né? Quando a gente fala em inspeção, a gente está falando em voo dentro de cidade. Aqui em Porto Alegre a gente tem diversos helipontos, a gente tem um aeroporto Salgado Filho, a gente tem um aeroclube mais para o lado da Zona Sul. Se a gente sair daqui um pouquinho de Porto Alegre para o lado de Canoas, a gente tem a base aérea, e no mais para o interior tem diversos aeroclubes. Então é importante a gente estar atento que esse risco ele realmente existe, né? E a gente precisa respeitar todas as questões para não colocar ninguém em risco, né? Falhas aí em sistemas de navegação do equipamento, interferências eletromagnéticas, consumo anormal aí da bateria do equipamento, né? Isso são tudo também problemas né, riscos que podem ocorrer que estão diretamente ligados a falhas no equipamento propriamente dito, né? E os momentos, vamos chamar assim, mais críticos da operação, né? Normalmente é o pouso e a decolagem, né? Então é um ponto, é um risco ali que a gente tem que estar sempre monitorando no momento de pousar e decolar, analisar o ambiente, né, para evitar qualquer tipo de problema, tá? Então agora a gente vai acabar, para quem teve ontem na palestra do Henrique, né, da Caldrone, alguns temas aqui talvez fiquem um pouco repetitivos, mas a minha ideia é tentar aprofundar um pouquinho mais, tá, de cada tema, né, que então é falar um pouquinho de quais são as regras hoje, né, que a gente precisa estar atento no momento em que a gente vai operar um drone, né, principalmente de forma profissional no Brasil, tá? Em 2017, né, foi quando começou toda essa regulamentação. Ontem o Henrique comentou sobre isso, né, a ANAC autorizou, né, a utilização dos drones com fins comerciais, né, e começou a estabelecer as regras, né. O objetivo principal, né, da ANAC, né, é que a gente consiga ter um mínimo, né, de nível de segurança, né, tanto para pessoas, né, quanto para bens, né, quanto para né, eu estou fazendo um voo com drone, meu drone cai em cima de um carro, cai em cima de uma casa, quebra uma telha, né? Então, a ANAC, a preocupação dela é que sim, se utiliza os drones, né? A ANAC não é, muitas vezes as pessoas acham que a ANAC está só para dificultar as coisas, né? Mas não, o objetivo dela é que a gente faça isso de forma segura, né? Tanto para quem está em solo, quanto para outras aeronaves que estão voando. Esse, na minha opinião, é o maior risco que pode acontecer, é a gente utilizar o espaço aéreo de qualquer forma, né, de uma forma desordenada ao longo do tempo, e que isso comece a gerar algum tipo de acidente com aeronaves tripuladas. Isso ninguém quer, né? Então a gente, de fato, precisa fazer a coisa da forma correta, né? Essas são todas as normas que surgiram aí em 2007, a gente vê que ao longo dos anos elas estão passando por evolução, né? Elas estão sendo melhoradas, né? Melhoradas tanto no sentido de fazer um controle mais adequado, quanto no sentido de não restringir tanto a operação,
né? Um exemplo bastante claro que a gente tem em relação a isso é a utilização de drones de pulverização. Depois eu vou mostrar aqui um pouquinho, a gente vai falar um pouco sobre as classes de drone, mas o drone de pulverização, principalmente os drones de maior capacidade, eles acabavam entrando numa classe superior, né, de drones. Eles ficavam sujeitos a regras muito mais restritivas, né, para um equipamento que voa a 5 metros, 10 metros de altura, quando está fazendo a operação dele. Então, inviabilizava muitas operações, né, com drones de maior capacidade. Agora, em 2023, a ANAC, né, e todos os órgãos de regulação reavaliaram, né, e modernizaram essa regra. Então, eles trouxeram equipamentos maiores de pulverização, mesmo ele tendo um peso maior, eles trouxeram para uma classe de restrição menor. Então, isso deixou com que esse mercado conseguisse utilizar mais equipamentos maiores, né? E isso tem ocorrido com alguns outros detalhes da regra, né, para tornar o ambiente seguro, porém para agilizar o processo, né, de aprovação de voo, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Tá? Então, quais são digamos assim, os órgãos, né, que a gente acaba tendo que passar, né, e que atender aí, né, no momento em que a gente vai fazer uma operação com drone, tá? A gente precisa passar pela Anatel, a gente vai precisar passar pela ANAC, né? O DCEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, a gente vai precisar fazer um seguro, né, que é um seguro reta, né? O Henrique comentou ontem que é um seguro contra terceiros, é um seguro aeronáutico contra terceiros, né? Existe um hoje específico para drones, e a gente precisa fazer uma análise de risco das operações, tá? Então, isso são os passos aí que a gente precisa seguir, né, para operar um drone da forma correta, tá? Entrando um pouquinho aí, não vou assim detalhar, né, todos os procedimentos, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho mais do que o Henrique mostrou ontem, né, para vocês entenderem só um pouquinho melhor aí essa questão da regulamentação. Então, na Anatel, né, a Agência Nacional de Telecomunicações, a gente precisa ter o drone homologado, porque o drone, tanto o drone quanto o radiocontrole, eles utilizam de radiofrequência para se comunicar. O radiocontrole, ele emite sinais para o drone de comando, né, para o drone fazer os movimentos que estão previstos no radiocontrole, e o drone recebe esses sinais e também devolve sinais para o radiocontrole, né? Então, o drone também transmite sinais de radiofrequência, né, de retorno para o drone, onde ele envia os sinais da telemetria do drone, informando altitude, velocidade, uma série de coisas, e a parte visual da imagem que está vindo da câmera, tá? Então, por esse motivo, a gente precisa que tanto o radiocontrole quanto o drone sejam homologados pela Anatel, e os dois equipamentos precisam ter o selo de homologação. Tá? Aqui nessas fotos aparecem dois exemplos. Na parte superior é o selo da Anatel de um drone Phantom 4, ele fica dentro ali do compartimento da bateria, e o de baixo é do mesmo equipamento, só que do radiocontrole. Às vezes existe uma confusão, né? Porque os drones que são comprados no mercado nacional pelo canal, digamos assim, oficial da DJI, né, que é o mais difundido aí no mercado, se ele for comprado no canal brasileiro, ele deve vir, né, com o selo da Anatel, tanto no controle quanto no drone, tá? A DJI, quando ela faz essa homologação, como ela utiliza o mesmo radiocontrole, muitas vezes para vários modelos de drone, a homologação ela é feita individual, tanto do drone quanto do radiocontrole, tá? Então a gente vai ter um certificado da Anatel para cada equipamento. Quando o nosso equipamento é mais antigo e não tem, ou a gente comprou ele no exterior, ele não tem a Anatel e a gente precisa fazer esse processo, a gente vai entrar no sistema da Anatel, né, que é um site, né, que é tem o link aqui, né, que é o sistema Mosaico. Dentro desse sistema Mosaico, a gente vai entrar com uma série de documentações, fotos do drone, né, uma série de informações técnicas ali a nível dos transmissores e receptores dos equipamentos. E é um processo burocrático. O da Anatel, ele é realmente o mais chatinho de ser feito, né? Mas não é um processo difícil, ele é só burocrático, tá? E quando a gente mesmo faz, a gente pode fazer um único processo
envolvendo tanto o radiocontrole quanto o drone. Então, a gente termina esse processo com um único certificado, né, que a gente vai utilizar, e depois a gente tem que gerar uma etiqueta e colar no nosso equipamento, e aí o nosso drone está homologado. Tá? Então, ele não é um processo difícil, ele é um processo realmente, não vou negar, ele é chato de ser feito e ele é burocrático. Mas hoje em dia, inclusive, existem, se procurarem na internet, né, se algum de vocês comprar algum drone no mercado e perceber que não tem o selo da Anatel ou no drone, ou no radiocontrole, ou nos dois, né, podem entrar ali, vocês vão ver diversas pessoas oferecendo esse serviço, já estão habituados e vendem isso como um serviço. Aí você pode entrar lá e fazer. Tá? Sim, um detalhe importante que eu acabei falando aqui, mas talvez tenha passado desapercebido, tá? Sim, é possível vocês comprarem um drone que ele vai vir o drone homologado e o radiocontrole não homologado. Não me pergunta por quê, tá? Mas no próprio curso da Caldrone, né, onde eu sou instrutor, dos alunos, no curso a gente ensina a fazer esse procedimento de homologação, né? E os alunos muitas vezes nos mostram isso, mostram fotos, né? E a nossa orientação é faça a homologação do dispositivo que não veio, que não tem o selo impresso, né, no dispositivo. Faça o procedimento de homologação. Então, esse é o recomendado. Tá? Depois da Anatel, né, a gente vai para a parte da ANAC. A ANAC, então, ela classifica, né, a parte dos radiocontrolados, vamos chamar assim, em duas classes, né? A gente tem o aeromodelo, o aeromodelismo, né? Que é o meu hobby de final de semana, e a gente tem as RPAs, tá? Que são as aeronaves remotamente pilotadas, né? O aeromodelo não deixa de ser uma RPA, mas a ANAC dividiu essa nomenclatura, vamos chamar assim, para separar basicamente o que é a utilização recreativa, né, e o que é a utilização profissional desse equipamento. Tá? Então, em resumo, basicamente, é essa diferenciação que se faz para essas duas nomenclaturas, né, que a ANAC utiliza. Tá? Depois, a ANAC ela regulamenta quais são os tipos de operação, né? Ela caracteriza, vamos chamar assim, quais são os tipos de operação que a gente pode, né, eventualmente fazer com um drone, né? E aí, de acordo com cada tipo de operação, a gente vai ter as regras específicas, tá? A operação BVeloz, tá? Se vocês olharem ali na primeira figura mais ao centro da imagem, tá? Ela está tentando exemplificar isso, ela está exemplificando isso. Ela é uma operação onde nem o operador do drone, o piloto do drone, e nem alguma pessoa auxiliando a operação conseguem ter contato visual com o equipamento. Então, o equipamento está voando, né, à distância ou numa posição onde ninguém está enxergando o equipamento. Tá? Então, esse é o tipo de operação que ela é nomeada como BVeloz. Tá? Depois disso, a gente tem a operação veloz. Tá? A operação veloz é a operação onde o operador do drone pilota e executa a operação sozinho, né, sem ninguém auxiliando ele, né, e ele tem ao tempo inteiro, ao tempo todo, né, ao total ali da operação enquanto o drone está voando, ele tem contato ou possibilidade de contato visual com o drone. Né? Então, ele está olhando para o rádio, para a câmera aqui, para a tela do drone, né, pilotando o drone. Se ele levantar a cabeça e olhar para a direção do drone, ele tem que ter condições de ter contato visual e enxergar o drone. Tá? A ANAC entende que isso é um fator de segurança, porque se o drone tiver qualquer anomalia, qualquer comportamento ali inadequado, a pessoa tem contato de olhar para o equipamento e, através do radiocontrole, ter alguma ação ali que possa evitar algum acidente ou minimizar, né, algum impacto com algum lugar, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é o que a ANAC entende que é a necessidade, digamos assim, para ter algumas regras mais leves na operação, né? A ANAC entende que essa é a condição adequada para isso, tá? A operação veloz é a operação onde nós vamos estar operando sempre, né? Se a gente for fazer uma inspeção, se a gente for fazer um levantamento, né? Produzir um vídeo, gerar fotos, né? A grande maioria das operações que envolvem aí a engenharia civil, elas vão estar vão estar acontecendo dentro da operação caracterizada como veloz, tá?
isso é realmente importante, tá? E é importante que a gente, quando a gente vai planejar um voo, que a gente pense sempre nessa estratégia, que a gente estude o ambiente, e mesmo que a gente tenha que se movimentar, que o piloto tenha que se movimentar e fazer diversas decolagens para conseguir atender um trabalho, que a gente faça isso. Com isso a gente evita muitos riscos, tá? Depois disso, a gente tem uma última operação aí caracterizada pela ANAC, que é a Operação E-Veloz, tá? Essa operação é uma operação em que não necessariamente o piloto, a pessoa que está com o radiocontrole, precisa ter contato visual com o drone, mas o auxiliar dele, uma pessoa que esteja auxiliando a operação, sim tenha esse contato, tá? E esse contato do auxiliar com o drone não necessariamente precisa ser exclusivamente através de olho nu. Ele pode estar utilizando um binóculo, né, para estar enxergando o drone e passando alguma informação, alguma orientação para o piloto do drone através do que ele está enxergando. E além disso, também existem operações E-Veloz, onde o observador, né, o auxiliar, ele fisicamente fica em pontos diferentes do operador do drone e se comunicando através de algum rádio de comunicação. Então, o piloto do drone fica num ponto e o observador fica num ponto mais distante, né? Isso, obviamente, planejado estrategicamente, para que se faça a operação respeitando essa característica de um voo E-Veloz, tá? Depois disso, né, a gente tem as regras gerais de voo, né? Isso aqui é um resumo que se aplica aí nas operações em que a gente vai ver mais no dia a dia, tá? Então em resumo, né, a gente tem uma distância que a gente tem que respeitar, né, de pessoas não anuentes da operação, né? Então, o que é isso? Eu vou fazer, por exemplo, um voo de inspeção num prédio, tá? Se eu estou fazendo essa operação, eu estou voando com o drone numa área externa, onde tem uma calçada ali que podem passar pessoas, né? Essas pessoas, elas não são anuentes, elas não sabem da operação, elas não estão cientes, elas não concordaram com essa operação de drone, né? Então, o que eu sou obrigado a fazer? Eu preciso isolar aquela área para que pessoas não passem naquele raio, né, de atuação onde eu vou estar a menos de 30 metros horizontalmente dessa pessoa, tá? Então, se eu tiver afastado mais de 30 metros das pessoas, eu posso voar sem problema algum, tá? Para respeitar a questão da exigência da ANAC, tá? E aí, é importante se dizer, tá? Aí eu não tenho conhecimento aprofundado, a gente teria que consultar um advogado, tá? Mas isso essa regra dos 30 metros, a gente está atendendo à regulamentação da ANAC, mas isso não quer dizer que se eu estiver voando a 30 metros da janela de um prédio, que eu posso botar a minha câmera para dentro do apartamento, dar um zoom e ver o que está acontecendo lá dentro. Aí eu estou fazendo uma invasão de privacidade, né? Então, a gente tem que entender que aqui a gente está atendendo a ANAC, mas existem todas as outras leis que regem o nosso país e que a gente tem que tomar cuidado para não estar infringindo nenhuma outra lei nesse sentido, tá? Então é importante a gente estar sempre atento a isso, tá? Um outro ponto importante que é sempre questionado, né, pelas pessoas é se existe alguma idade mínima, né, para operar um drone de forma profissional. Sim, precisa ser maior de 18 anos. Para operar um drone de forma recreativa, não, tá? Pode ser qualquer pessoa pode pilotar um drone, né, como um aeromodelo, né, como um robista, tá? E também para se operar um drone dentro da classe 3, que a gente vai ver depois certinho o que é, né, um drone que fica aí abaixo de 25 quilos e dentro da operação veloz, tá? Para se operar dessa forma, também não se existe nenhuma habilitação, né, como uma carteira de motorista a gente tem hoje para estar dirigindo os nossos carros, né? Para drone a gente não tem essa exigência, a gente tem que cumprir todos esses cadastros, mas não se existe nenhuma habilitação específica que se precise fazer para operar um drone, tá? E aí existe uma exceção, né, a essa regra, que são os órgãos de segurança pública, né? Por exemplo, bombeiros, defesa civil, enfim, todos os órgãos de segurança pública, eles não necessariamente precisam respeitar essa regra do distanciamento, né, de 30 metros, né, de pessoas não anuentes, porque eles, obviamente, estão normalmente ali trabalhando em emergências, em situações críticas. Então, eles não precisam estar respeitando essa condição, porém, eles são inteiramente responsáveis por essa operação, né? E, além disso, né,
eles precisam respeitar, sim, né, a questão do acesso do espaço aéreo. Né? Então, a questão ali mais próxima ao solo, de distanciamento de pessoas e tudo mais, eles são responsáveis... Desculpa, pessoal, me secou a garganta, eu estou com um pouco de tosse, tá? Mas eu estou tentando controlar aqui. Eles são responsáveis inteiramente ali pela operação, né, da segurança, pela segurança da operação, desculpa, mas em relação ao espaço aéreo, sim, eles precisam respeitar todas as regras que o DSEA determina. Tá? Então, isso é importante também deixar claro, eles são responsáveis por fazer essa análise de risco e por respeitar essas regras. Tá? Aqui é a forma que a ANAC classifica, né, as aeronaves. Ontem o Henrique falou um pouco em relação a isso, tá? Eu vou fazer aqui um resumo, tá, dessa classificação, tá? Os drones de classe 1, eles são drones grandes, tá? Que eles são caracterizados, né? É um ponto importante, essa classificação da ANAC, ela é feita com base no peso máximo de decolagem do drone, né? O que é isso? É qual capacidade que o drone consegue sair do chão de forma segura. Tá? Então, um drone ele é projetado, né, para sair do chão com até 1 kg. Esse é o considerado, esse drone tem um peso máximo de decolagem de 1 kg. Né? Isso é um ponto importante porque muitas vezes gera uma confusão entre o peso do drone. Né? Então, a gente vê às vezes modelos como o Mini 2, como alguns outros modelos que eles são de 250 gramas. O drone é 250 gramas, aí você coloca um protetor de hélice, que é um acessório possível de se colocar no drone, e ele já passa das 250 gramas. Então, sim, ele está enquadrado a ser feito todo o processo de homologação. Tá? Então, esse é um ponto que a gente sempre recomenda também, para quem vai trabalhar de forma profissional com o drone, faça todos esses processos, independente se estiver trabalhando com uma linha mini da DJI, porque em algum outro ponto, né, das regras a gente vai acabar podendo estar não estar adequado, né, em função de outras características, né? Às vezes eu vejo pessoas discutindo, se apegando muito, mas o meu é 249 gramas, o meu é 249 gramas, eu não preciso nada disso. Né? Agora, se a gente for... Essa é aquela questão da interpretação, né? Da regra enfim, então, são regras que elas não são difíceis de ser respeitados, os processos são todos online, o único que tem custo é o seguro reta, então eu não vejo motivo para a gente não estar fazendo e respeitando, tá? Voltando aqui à questão das classes, né? Então, o classe 1 são drones que eles têm um peso máximo de decolagem acima de 150 quilos. Então, esses equipamentos, eles respeitam as mesmas regras de uma aeronave tripulada normal. Todo e qualquer drone que é produzido e fabricado e que quer voar dentro do Brasil, ele vai passar o equipamento individual por um processo de homologação da ANAC, né? Então, ele vai passar por um processo de inspeção, de homologação, geração de registro e tudo mais, né? Cada drone, cada equipamento que é colocado em operação. Como uma aeronave tripulada, como um avião que a gente voa, né? Aviões de aeroclube, qualquer aeronave dessas, elas passam por isso, e um drone dessa classe também necessita disso. O classe 2 é a faixa que fica entre 25 quilos e 150 quilos, tá? Esse drone, ele precisa que o seu projeto seja aprovado pela ANAC, tá? Mas o projeto ele é aprovado uma única vez, tá? Depois disso, os drones são fabricados, eles precisam ser, preciso ser feito um registro desse drone, né? Todos os drones precisam ser registrados na ANAC, porém, o equipamento em si físico, ele não vai passar por um outro processo, né, de avaliação e homologação pela ANAC, porque o processo é feito em cima do projeto uma única vez. Né? Então, essa classe ela tem essa diferenciação em relação à classe 1. A classe 3 é onde a gente está inserido, né, na grande maioria aí das nossas operações, né, que é a classe dos drones que ficam até 25 quilos e que operam abaixo de 120 metros. Tá? Então, se a gente tem alguma operação de levantamento topográfico, onde a gente vai precisar voar acima de 120 metros e fora da linha visual, aí a gente, mesmo que o nosso drone não tenha 25 quilos, que normalmente esses drones de asa fixas, eles não têm 25 quilos, a gente acaba tendo que cumprir com regras que hoje fazem parte da classe 2, né, que é ter um equipamento
um equipamento com o projeto homologado pela ANAC, que respeita uma série, né, de requisitos para ser aprovado o projeto, e o piloto também precisa ter uma habilitação específica para isso, tá? Então, tem esse porém aí dentro da classe 3, né, porque a linha de corte é em cima do peso, né, mas a gente tem essa questão das características da operação que também podem fazer com que drones de peso máximo de decolagem abaixo de 25 metros sejam caracterizados com algumas regras da classe 2. Tá? O processo da ANAC, né, ele é muito simples. Né? Como a Anatel, a gente tem um site, né, que está o link aqui na tela, né, que a gente vai acessar esse site, a gente vai fazer um cadastro pessoal. Né? Hoje em dia, tanto a ANAC quanto o SARPAS, que eu vou mostrar aqui, que é o sistema do DCEA, ele já está vinculado ao gov.br, né? Então a gente entra com a nossa conta do gov.br, então isso inclusive depois tem integração entre esses sistemas. Hoje em dia isso está realmente muito fácil de se fazer, né? A gente entra ali, faz um cadastro do drone, um cadastro simples, onde a gente gera um número de registro, entra com os nossos dados pessoais, com os dados de características do drone, modelo de drone, na hora, né, sai o certificado da ANAC e a gente pode operar o nosso drone. É realmente muito simples, não tem por que não fazer. Tá? Aqui, né, essa tela, na verdade, ela é só um resumo aí de tudo que a gente viu em relação à regulamentação da ANAC. Né? Eu não vou aqui passar ponto a ponto, porque a gente já viu tudo isso. Tá? Depois disso, a gente tem, né, o outro departamento, que é o DCEA. Né? O DCEA, né, só para tentar separar bem essas coisas, a gente tem a ANAC, que vai fazer toda essa regulamentação que a gente falou, e o DCEA, ele é o órgão que ele vai nos dar autorização para acessar o espaço aéreo. Tá? E ele faz essa avaliação, né, baseado em regras, né, que consideram o ponto que a gente está voando, proximidade de aeródromos, proximidade, né, de aeroportos, helipontos, zonas de restrição. Né? O que é uma zona de restrição? Um presídio, né? Ocorreu aquele caso no início do ano, se não me engano, em São Paulo, né? No litoral de São Paulo, de ter lá deslizamentos e tinham vários helicópteros voando, começou a ter drone querendo ir lá para simplesmente como curioso, né? Então eles tiveram que criar uma zona de isolamento, de exclusão, para não permitir que drones voassem lá, né? Para não gerar risco para as aeronaves, para os helicópteros que estavam fazendo voos lá com frequência. Né? Então essas zonas de restrições existem muitas fixas, mas pode haver alguma criação de alguma temporária ali específica por algum motivo adverso. Tá? Então o DCEA, ele é o local onde a gente vai. É um site que a gente vai acessar, né? A gente também vai ter um cadastro que também está vinculado ao gov.br, onde a gente vai ter lá a listagem das nossas aeronaves que a gente cadastrou na ANAC, né? O nosso cadastro como piloto, a gente vai entrar no site e vai gerar uma solicitação de voo, né, informando o local que a gente vai voar, né, e assim e dando as características do voo, de altura e tudo mais. Tá? Depois a gente tem aqui os tipos de operação que a gente pode fazer com o drone. Basicamente aqui a gente já falou, né, na minha explanação. Né? A gente tem o tipo padrão, onde a gente vai operar na linha da visada com o drone e no máximo a 120 metros. Tá? E a gente tem uma outra operação que é caracterizada, que na inspeção a gente acaba utilizando muito ela, que é a conhecida como princípio da sombra, né? E hoje no sistema do SAPAS eles mudaram essa nomenclatura para entornos de estruturas, né? Que a gente informa para o DCEA que a gente vai fazer um voo onde a gente não vai se distanciar mais do que 30 metros, esse é o limite da parede, né, da edificação, e não mais do que 5 metros de altura. Né? Em prédios que tem heliponto, essa característica ela se altera, a gente não pode se aproximar 30 metros do topo do prédio, né, e os 30 metros de distância eles permanecem. Tá? Então essa é a característica do tipo de operação. Aí depois a gente já chegou aqui no tempo, né? Então, de repente, Alexandre, vamos abrir para perguntas e depois eu acelero um pouquinho aqui mais para a gente passar, né? Porque eu tinha mais alguns poucos slides aqui, né? Que estavam dentro dessa previstos aí para essa parte da apresentação, mas depois eu acelero um pouquinho mais para a gente ir direto ali para as aplicações. Perfeito, então temos também alguns recados. Em primeiro lugar, saudando novamente os
nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet. Bom dia a todos, obrigado aí pela participação de todos. Estamos abertos agora às perguntas, já temos algumas aqui. Antes de fazermos as perguntas, algumas considerações, observações, orientações dadas pela organização do evento. Vou colocar aqui na tela o e-mail. Deixa eu separar aqui. Muito bem, está aqui, ó. Solicitação de certificados de participação. Todos que estão aqui participando, né, e aqueles que se inscreveram antecipadamente têm direito ao certificado de participação. Ele será enviado por e-mail, tá? Aqueles que não fizeram ainda a sua inscrição, mas estão agora participando do mini curso, podem solicitar pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela, otavio.sinaleiro@gmail.com. Não esqueça de enviar o seu nome completo, tá? Também quero solicitar a todos que estão nos acompanhando aqui a gentileza de nos seguirem no nosso canal no YouTube da Rádio Arquitetura, onde vocês estão acompanhando essa transmissão, ativarem as notificações para nós. Vocês sabem, é importante tê-los conosco aqui para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas possível. Também no Instagram da Rádio Arquitetura, no @arquiteturarádio. Estamos negociando com os palestrantes, e já comunico aqui também ao Sérgio, acredito que não haverá nenhum impedimento, para disponibilizarem todo o material depois para nós, né, aqui da rádio. Iremos disponibilizar aos participantes no nosso Google Drive, tá? Então a gente vai fazer durante a semana agora a coleta desse material e disponibilizar lá. Acredito que nessa semana também teremos as versões editadas das palestras, separadas uma a uma no nosso canal no YouTube, para quem quiser ver. E eu peço então que sigam a Rádio Arquitetura no Instagram, porque lá colocaremos o link, né, para que todos possam baixar esses documentos, tá bom? Quero lembrar também que o Seminário Nacional de Inspeção Predial, ele é uma realização da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Rio dos Sinos, AEA. Também conta com o patrocínio do CONFE, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, do CREA-RS, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, e do Amutua-RS, a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. O apoio é da Unicinos. Muito bem, vou colocar aqui então na tela as perguntas. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo, né? Mas vamos lá para as perguntas. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Deixa eu tirar essa informação da tela. Depois eu coloco de novo a respeito aqui para a solicitação dos certificados, o e-mail correto. Mauro Mário, aqueles novos drones que tem a tela VR, os óculos, né? Seria operação veloz ou precisa de um auxiliar para passar orientação através do uso do olho nu? Na verdade, esses drones, os FPVs, né? Eles têm sido hoje bastante utilizados, né? A gente vê muito vídeo hoje sendo gerado, né, com essa característica mais imersiva, né? Como se a pessoa estivesse voando pelo espaço, né? Acessando alguns ambientes internos e tudo mais. Ele é um drone com características diferentes, né? De um drone que a gente hoje vê aí para trabalhos profissionais, né? E ele é considerado, as operações que a gente vê hoje se fazendo, o pessoal trabalha como veloz, né? Porque apesar de você estar com óculos, a ideia é que ele esteja sempre numa distância que, se o operador baixe os óculos, ele consiga visualizar o equipamento, né, no seu raio, né, de visão, tá? Então, sim, ele opera dentro da característica de voo veloz, tá? Aí podem me perguntar, mas eu vejo muitos vídeos onde o operador vai longe, volta. Aí é uma questão, né, pessoal de cada piloto. Mas o drone, por suas características e pela operação que ele está fazendo, ele deveria atender, né, às condições de veloz, né? Mesmo ele estando fechado dentro do óculos, a hora que ele puxa o óculos para baixo, ele tem que ter condições de fazer contato visual com o drone dele. Porque quando a gente opera um drone convencional na condição veloz, a gente não está o tempo inteiro olhando para o drone.
né? Até porque a gente precisa verificar a imagem que está saindo na tela. Então a gente está operando, né, com rádio controle na mão e olhando para a tela do tablet, do celular. Alguns drones têm a tela no próprio controle, né? Então a gente está olhando de fato para o controle. Eu não estou olhando para o drone, mas eu tenho, no momento de alguma emergência, eu tenho que ter a condição de tirar o olho da tela, né, no caso do FPV, de baixar o óculos e, naquele momento, fazer um contato visual com o meu equipamento, né? Então, sim, eles atuam dentro da característica veloz de voo. Muito bem. Laplace Consultoria e Perícias Elétricas. Os cadastros e autorizações para pilotar o drone são para pessoa física ou também existem para CNPJ? Assim, isso houve no ano passado, tanto o DCEA, né, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, quanto a ANAC, elas modernizaram o sistema deles, tá? Então, antes a gente tinha o sistema SARPAS, né, para solicitação de voo. Hoje a gente tem o SARPAS NG, né, que é a nova geração, e o sistema da ANAC também foi todo reformulado, foi todo reprogramado, foi todo refeito, tá? Quando houve essa alteração no ano passado, a ANAC ela busca que a operação, o equipamento, ele esteja sempre vinculado a um CPF, tá? Para a ANAC interessa, se tiver um acidente, se eu identificar o equipamento, a quem ele pertence, né? Quem é que estava pilotando esse equipamento, tá? Então, hoje, se a gente entrar no sistema da ANAC ou do SARPAS, a primeira coisa que a gente faz é se cadastrar, né, como pessoa física. Aí depois, sim, a gente tem um ponto dentro do sistema, quando a gente vai cadastrar o equipamento, que a gente pode dizer que esse equipamento está vinculado a um CNPJ. Tá? Mas eu não consigo fazer unicamente um cadastro do CNPJ e operar o drone somente através do cadastro do CNPJ. Tá? Então, eu faço meu cadastro de pessoa física, vinculo esse drone a um CNPJ, e depois, com essa vinculação, eu posso ter N pilotos, né, imaginando uma empresa com 5 pilotos. Tá? Eu faço esse cadastro inicialmente vinculado a uma pessoa, e depois eu compartilho esse equipamento que está vinculado a um CNPJ, para esses 4, 5, 6 N pilotos que vão estar lá operando esse equipamento. Tá? Então, é possível, sim, vincular o drone a um CNPJ, tá? Mas não é possível deixar os registros todos somente com o CNPJ. Sempre tem que ter uma pessoa física vinculada a esse cadastro. Tá? Então, essa que é Antigamente, a gente conseguia fazer o cadastro só entrando com o CNPJ. Tá? Mas depois que essas regras e que essa dinâmica foi se modernizando, isso mudou. Hoje a gente não consegue. A gente tem que ter o cadastro da pessoa física para conseguir vincular sempre uma pessoa ao equipamento ou à operação. Tá? Então, muito essa bem, é a realidade. foi a pergunta do Jefferson Oliveira, da Laplace Consultoria e Perícias Elétricas. Lucas Grenzel, o Lucas, ele pergunta sobre a lista de presença para os minicursos. Eu acredito, Lucas, que seja em relação ao certificado, né? Então já está respondido. Se não for, peço a gentileza, reformule a tua pergunta para a gente poder atender a teu questionamento. Vamos lá em frente, aqui. Muito bem. Agobar Gonçalves Filho. Por que existe tanta dificuldade para cadastrar um voo de drone? Muitas vezes ele é rejeitado mesmo em uma solicitação simples. Agobar, realmente, principalmente depois que foram atualizados os sistemas, tá? Na verdade, eu não diria que existe dificuldade de cadastrar um voo ou um drone, tá? O procedimento ele não é difícil de se fazer. O que existe hoje, e é o que eu pessoalmente acredito, que ao longo do tempo, à medida que essas regras e que a utilização for ficando mais madura, né, e a gente percebe isso, de certa forma, nos movimentos do DCEA, tá? É que isso vá sendo melhorado, tá? O que eu percebi pessoalmente nas mudanças do sistema, tá? Para nós que trabalhamos com inspeção dentro da cidade, tá? E cidades como Porto Alegre, cidades grandes, né? Se a gente for olhar São Paulo, grandes capitais, no sistema antigo a gente tinha uma facilidade, isso é verdade, né? Onde quando a gente estava fazendo uma operação no princípio da sombra, que foi o que eu mencionei aqui agora nos últimos slides, né, que são aqueles voos onde o drone está
em tese, protegido pela edificação, e o DSEA não considera que um helicóptero, que uma aeronave vai passar naquela região, então o DSEA entende que aquilo não é um espaço aéreo que eles devem controlar, né? No sistema antigo, a gente entrava com uma solicitação de voo nessas características, independente da localização, né? E o voo, a aprovação do voo, ela era concedida de forma automática pelo sistema. Realmente era muito simples e muito fácil, né? Eu moro aqui bem próximo ao aeroporto de Porto Alegre, passaram alguns aviões, eu não sei se vazou o som aqui para o microfone, né? Mas eu moro muito próximo ao aeroporto de Porto Alegre e no meu apartamento eu não consigo voar, tá? Já fiz alguns trabalhos aqui próximo que no sistema antigo, né, eu chegava lá e conseguia aprovação imediata. Tá? Hoje, no sistema novo, eles criaram uma metodologia que ela tem o intuito de facilitar e acelerar algumas aprovações, e realmente isso aconteceu, porém, para voos princípio da sombra, num raio menor do que 2 quilômetros de qualquer aeródromo ou qualquer aeroporto, hoje o DSEA ele faz uma aprovação manual, ela não é mais automatizada. Então esse é o primeiro ponto que dificultou um pouco, porque antes eu poderia agora, são 10h27 da manhã, tá? Se eu quisesse fazer um voo no início da tarde de inspeção, próximo a um aeroporto, tá? Eu conseguiria fazer essa solicitação de voo, né? E ter ela aprovada de forma praticamente instantânea e fazer o meu trabalho agora no início da tarde. Hoje eu não conseguiria, porque eu preciso entrar com no mínimo, não quero mentir para vocês, tá? Mas se não me engano, se não me falha a memória, são no mínimo 4 dias de antecedência, porque ele passa por um processo manual de aprovação, tá? Em uma boa parte, é só um processo manual de aprovação, eles analisam e liberam, tá? Mas eu já percebi na prática que em alguns processos eles começaram a ser mais restritivos e exigir algumas documentações adicionais. Isso, de fato, tem dificultado o nosso trabalho no dia a dia, né? Que é o quê? Se eu estou voando próximo ao L ponto, mesmo estando respeitando o princípio da sombra, né? Quando a gente faz a solicitação, ela entra no processo de aprovação manual, eles exigem que a gente anexe ao processo de solicitação de voo uma carta de anuência do operador do L ponto ou do aeroporto. Né? Isso no nosso dia a dia, na dinâmica do trabalho, em que a gente precisa ver se vai chover, se não vai chover. A gente sabe, normalmente o cliente não marca com muita antecedência, né, os trabalhos, né, isso acaba dificultando muito a operação. Tá? Então, nesse sentido, eu concordo, né, com o colega aí que fez a pergunta, que realmente dificultou. Tá? O porquê disso, né, ele perguntou por que isso, é porque essas regras elas estão sendo construídas e elas vêm passando por um processo de evolução ao longo do tempo. Cabe a nós, né, como operadores e como usuários, ficarmos atentos, porque não é incomum, né, isso aconteceu esse ano, aconteceu acho que no ano passado, sempre que o DSEA, que a ANAC trabalha em melhorar ou em mexer nessas legislações, eles abrem consultas públicas, né, e aí, uma característica aí, né, pelo menos de boa parte dos brasileiros, né, a gente não faz nada nesse momento, não entra lá, não sugere, não faz nada, e aí depois a gente só reclama. Né? Então, a minha sugestão, né, quem está aqui, quer trabalhar com drone, né, pretende seguir nesse caminho, né, fiquem atentos a esses movimentos, né, desses órgãos, e quando surgir uma oportunidade, vai lá, né, e dê a sua opinião embasada. Né? A gente tem que também ser criterioso e saber que a gente não pode colocar, né, um avião, um helicóptero em risco, né, mas eu também concordo que existe brecha para a gente melhorar muito e tornar esse procedimento mais ágil. Tá. Muito bem, a gente vai agora para a última pergunta dessa rodada, lembrando quem está participando aqui da nossa transmissão, que logo após essa última pergunta, nós teremos uma pausa de 15 minutos, retorno previsto para 10h45 aproximadamente, vocês podem ficar logados aqui, né, no YouTube, e às 11h45 teremos uma nova rodada, então, de perguntas. Antes de passar também a pergunta final desse bloco, colocar aqui na tela novamente informação para que todos possam copiar o e-mail para solicitação de certificados de participação, otavio.sinaleiro@gmail.com. Faltou um ponto ali, mas vou alterar aqui já. Não, tá ali, tá certo.
Tá certo. É otavio.sinaleiro@gmail.com, tá? Envie seu nome completo para constar no certificado. O link que depois iremos disponibilizar para o download das mídias utilizadas no seminário estará em breve, né, disponível no nosso Instagram, da Rádio Arquitetura, no @arquiteturarádio. Então já peço aí o pessoal que nos siga por lá. Vamos então para a última pergunta deste primeiro bloco. Do Jefferson Oliveira. Vou colocar aqui na tela, tirar esse banner aqui. Tudo bem, está aí na tela. Para terceirizar o serviço de inspeção com drone, quais cuidados e critérios devemos verificar quanto à empresa, equipamentos e piloto a serem contratados? Na verdade, os critérios, basicamente, eles estão ligados a toda essa parte inicial, né? Uma parte que eu fiz, a gente acabou ocupando metade do nosso tempo com isso, tem alguns slides que eu ainda vou passar, mas é importante justamente por isso, tá? Porque lá, um dos meus primeiros slides lá, drone não é um brinquedo, né? Então, a gente levou aí 1h15, sendo bem rápido, inclusive, porque se a gente se aprofundar em cada um desses temas aqui, a gente tem assunto para muito tempo, né? Então, eu diria que é sempre importante verificar, né, se o operador de drone tem o drone dele com todos os cadastros e homologações necessárias, né? Aí, como não existe hoje uma habilitação que possa ser exigida, né, do piloto, porque no Brasil não é exigido, né? Então, ao menos tentar entender o que ele tem de tempo, né, de trabalho com drone, né? Porque a inspeção realmente ela é uma operação que envolve mais riscos, né? Quando a gente faz um voo de captação de imagem para divulgação, fotos e tudo mais, a gente faz um voo que a gente não está perto de estruturas, né? Que a gente não passa perto de árvores, né? Que a gente não tem influência do vento, né, mudando de direção dentro das edificações, né? A gente normalmente está voando mais alto. Então é importante sim tentar entender um pouco da experiência que o piloto tem, né? E basicamente ver essas documentações, seguro reta, né? É importante, porque se está fazendo uma inspeção, o drone cair no carro, né, cair em alguma pessoa, o seguro reta ele vai cobrir, né, isso, né? E também solicitar que ele esteja aportando as documentações. Depois aqui eu vou passar um resuminho de quais são os documentos que o piloto de drone tem que portar quando vai fazer uma inspeção, né? Então, de fato, que ele esteja aportando, né, esses são 6 itens, né, que ele tenha isso, né, com ele na hora de executar o serviço, né? Isso vocês pelo menos estão se certificando de que a pessoa está cumprindo o mínimo necessário para estar fazendo uma operação adequada e segura.